A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a Mais ID, neste momento especial, onde nós estamos aqui para juntos estudarmos nosso estudo do ID dessa semana, e tenho certeza que trará para você, líder, anfitrião, líder em treinamento, uma contribuição aí para o desenvolvimento do seu ID. Eu quero aqui chamar a atenção do líder do ID para o seu posicionamento, a sua postura, e a sua presença dentro do ID. Lembrando que o ID será um sucesso se o líder estiver realmente disponível, alegre e entusiasmado em fazer a vontade de Deus. Então quero lembrar a você, líder, que o seu ID ele não deve ser somente no dia da reunião. O grupo a qual você está liderando é um grupo alvo específico. Antes de ganharmos almas, discipularmos novos crentes, nós precisamos lembrar que o principal fator do ID é fortalecer os membros da igreja através desses grupos. Então você está fazendo parte da edificação da igreja. E você precisa ter essa consciência. Você precisa interagir com todo o grupo durante toda a semana e nos eventos da igreja, para que haja realmente um ID forte e que cumpra o seu propósito, que é de integração, discipulado e evangelismo. Então peço a você que fique atento a isso e não deixe para interagir com os seus liderados somente no dia da reunião, mas interaja durante a semana, durante os dias de culto, lembrando eles do culto que vocês têm que estar reunidos lá durante o dia do culto para celebrar e adorar a Deus. Amém? Nós vamos aqui para o nosso estudo, esse estudo que estará sendo aplicado no dia 23 de novembro, na quinta-feira, e a série continua sobre igreja, é uma pergunta, e aqui usa até uma frase filosófica: igreja, ser ou não? Essa é a questão. O texto que está dando base para esse estudo está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 14, vamos estar lendo ele. Você pode pegar o seu material, a sua Bíblia, para estar acompanhando para que nós possamos ter um entendimento melhor do que nós estamos estudando, ok? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? Então aqui dá a base para o nosso estudo, trazendo aqui a reflexão, e a base bíblica para o que é realmente ser igreja. Uma das coisas que eu quero aqui que você já pode aí trabalhar no início com o pessoal para desenvolver, você pode fazer uma pergunta: você é membro ou você é acessório? Algo que nosso pastor Abinair ele já disse algumas vezes ali nas nossas reuniões, onde ele pergunta, ele expressa a questão de que às vezes as pessoas elas são somente ornamentos do corpo, elas não são membros do corpo, é só acessório do corpo. Um relógio que eu uso é somente um acessório, uma camisa que eu uso é somente um acessório, um óculos que eu uso é um acessório, não faz parte do corpo. Então nós temos que ter a preocupação de transmitir ao nosso grupo aí do ID que o que realmente me faz ser a igreja do Senhor, o que me faz ser corpo de Cristo. Lembrando que cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. E esses membros unidos se tornam o corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então vamos para a nossa introdução. Continuaremos essa série abordando o tema sobre igreja. Hoje falaremos acerca do ministério da igreja como o corpo de Cristo e como sabemos se estamos inseridos neste corpo. Todos os que entraram pela porta do novo nascimento fazem parte da igreja. Portanto, se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. Estão abrigadas e protegidas por Deus. No entanto, tem muitos ainda que fazem confusão com este assunto, pois, enquanto alguns acham que ir ao prédio da igreja nos torna parte dela, outros acham que podem ser igreja mesmo estando fora de qualquer denominação instituída, fazendo assim parte de uma nova classe de cristãos ou desigrejados. Hebreus 10, 25, um texto excelente para estar lendo,
onde fala sobre aqueles que abandonam a igreja. Então aqui é muito interessante essa introdução, porque essa introdução aqui ela aborda dois aspectos muito importantes que eu falei, que é justamente ou você é corpo ou não é. Ou você é membro do corpo de Cristo ou você é acessório. Porque aqui toca dois pontos importantes, que é o primeiro, que as pessoas acham que elas, só de ir no prédio, no templo que foi escolhido para fazer parte de uma igreja, já é o suficiente. Mas ela não se envolve com as doutrinas e com a responsabilidade que Cristo nos deu. Então nós temos que entender que para que eu seja igreja, eu preciso ser membro do corpo de Cristo. E não somente membro de uma instituição. Já tem outros, porém, que isso cresceu muito após a pandemia, que é os desigrejados, que colocaram em seu coração e sua mente que não precisam fazer parte de nenhuma denominação, de nenhuma instituição cristã para ser igreja de Cristo. E nós sabemos muito bem que a Bíblia Sagrada, né, ela traz para nós, né, aqui inclusive em Hebreus 10, 25, este texto a qual nos mostra a importância de congregarmos. Lembrando que Jesus é o bom pastor e Jesus ele cuida das suas ovelhas. Sabemos que a ovelha anda junto, protegendo umas às outras e assim cuidando uma das outras. Nós temos que ter esse entendimento. Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos para o primeiro tópico nosso, a igreja como corpo. Paulo compara o relacionamento de Cristo com a igreja com o casamento. Assim como não pode existir casamento sem união de corpos, também não há como nos relacionarmos com Cristo sem nos unirmos ao seu corpo. O homem é a cabeça da mulher no casamento. Cristo é a cabeça da igreja, em Efésios 4,15. Ele mesmo, o Salvador do corpo, está em Efésios 5,23. Portanto, estar inserido neste corpo, igreja, é a única coisa certa a fazer. No tradicional texto da ceia de 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 27, onde fala do corpo de Cristo, da ceia do Senhor, da celebração. Paulo deixa claro que há entre nós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem o sono espiritual, exatamente por não discernir o corpo, que é a igreja. Portanto, é de fundamental importância que tenhamos este discernimento. Igreja só existe coletivamente. Individualmente somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios capítulo 3 também você vai encontrar. Coletivamente pertencemos à igreja. Não podemos ser igrejas separadas dos demais membros. Isso não faz sentido. O corpo só pode ser funcional se todos os membros operarem em conjunto e estiverem ligados à cabeça que é Cristo, em Efésios 4,16. Se não for assim, o corpo não terá vida. Por isso também participamos da ceia todos juntos, comendo um pequeno fragmento do pão, que inteiro é o símbolo de Cristo. 1 Coríntios 10, 17. E fazemos o mesmo com o vinho, que é o símbolo do sangue que corre em nossas veias. 1 Coríntios 11, 25. Amém? Então esses textos aqui estão dando base às frases que estão sendo aqui expostas, né, no nosso estudo. Então nós temos que compreender que sozinho eu não sou igreja. Há uma afirmação por aí que todo mundo gosta de dizer, eu sou igreja. Não, nós em individual não somos igreja. Cada um de nós, de forma individual, somos membros do corpo. E a junção dos membros do corpo, né, de cada membro, se torna o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos ver em hora nenhuma a igreja dividida, separada. Em 1 Coríntios mesmo, nós podemos ver um conflito que há na igreja quando há divisão. E isso é um problema. Nós temos que entender que a palavra igreja, né, que vem do original eclésia, significa ajuntamento, assembleia, reunião. Então a igreja é a reunião dos membros do corpo de Cristo. Então nós temos que entender que a nossa presença e frequência dentro da igreja, né, juntamente com os demais irmãos, em unidade, compromisso, amando, né, cuidando e zelando de cada um, isso nos faz igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu me ausento, eu acho que não preciso dessa comunhão, eu não sou mais corpo de Cristo, eu não sou mais membro do corpo de Cristo. Nós temos que ter muito esse cuidado, porque tem gente que acha que por ter uma carteirinha de uma instituição e acha que só porque frequenta aos domingos um lugar, ele já é parte do corpo de Cristo. É justamente aqui que muitos vão se enganar, no dia do arrebatamento do juízo.
Nós precisamos realmente entender o que é ser igreja do Senhor. E ser igreja do Senhor é estar fundamentado e obediente às suas escrituras, como ele disse em João, no capítulo 14. No decorrer ali daquele conforto e zelo aos discípulos, Jesus, você vai perceber que vai chegar um ponto ali, que ele vai falar sobre o Consolador. E quando ele falar sobre o Consolador, ele vai expressar que quem guarda os seus mandamentos é aquele que ama. Então, guardar os mandamentos, crer no Senhor Jesus Cristo, não é simplesmente acreditar eu creio, eu sei que Ele é o Filho de Deus, eu sei que é Jesus. Não, está totalmente fundamentado em acreditar, em submeter e obedecer a sua palavra e viver o Evangelho. E assim, vivendo o Evangelho, você se torna igreja, porque automaticamente, na prática do Evangelho, você vai se cumprir os mandamentos, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E assim você vai ter comunhão com o seu irmão, você vai viver uma vida de piedade, uma vida realmente de retidão, e assim, junto com os demais membros do corpo de Cristo, você vai se tornar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então aqui esse texto, essa primeira parte é muito rica para que nós possamos compreender o que é ser igreja. Aqui mesmo mostra sobre a ceia, em 1 Coríntios 11. Nós podemos perceber que a ceia você não é sozinho, é a comunhão do corpo de Cristo. Ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós encontramos a palavra koinonia, que significa comunhão. Essa comunhão de estar juntos. Então isso é muito importante para que nós possamos entender e assim responder a pergunta do início, ser igreja, sim ou não? E dizer sim, eu sou igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para o nosso próximo tópico, que diz assim, como saber se fazemos parte do corpo? Amém? Vamos estar lendo? Existem várias características que devemos observar em nossa vida para termos certeza de que estamos inseridos neste corpo. Mas queremos aqui enfatizar um que julgo ser o principal. A comunhão, koinonia, que eu acabei de falar, o serviço, a comunhão. A igreja, no seu início, teve como principal característica essa comunhão. Tudo era feito no seio da comunidade, da congregação reunida, que é a igreja, a eclésia. Nada era feito de forma individual. As orações, o partir do pão, as contribuições. Está lá em Atos 3, 45 a 47. E assim, a cada dia o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos, ao final do capítulo 2. Assim sendo, a autoridade da igreja está na reunião dos salvos. Isso aqui é um ponto muito importante. A igreja, aqui eleva o nível que eu tinha falado, que eu falei que a igreja era a reunião dos membros do corpo de Cristo. Então aqui nós já conseguimos entender que os membros do corpo de Cristo são salvos. Então a igreja é a reunião dos salvos. Pois foi o próprio Senhor da igreja que disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18, 20 é o versículo. Vemos assim que a ideia de ser igreja, sem estar inserido em uma igreja, instituição organizada, não vem do Senhor Jesus, mas do maligno que tenta a todo custo nos desunir para destruir a nossa fé. Isso é o que ele faz desde o início da igreja. Em João 10, 10, nós sabemos que o texto ali é bem claro, onde Jesus disse que o ladrão, que é Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio e dizendo assim, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Amém? Ao permanecermos unidos na igreja visível, em amor e em cooperação com os irmãos, não só nós seremos derrotados, mas cresceremos mais e mais naquele que é o cabeça da igreja. Então nós não seremos derrotados, nós não seremos destruídos quando nós estamos juntos, porque um irmão fortalece com o outro, O irmão sorri, mas também chora com o seu irmão. Amém? Aí você pode ler Efésios 4, 15 e 16, que vai falar sobre que Cristo é a cabeça da igreja. E para louvor da sua glória, Efésios 1, 12. Então, como saber se nós fazemos parte do corpo de Cristo? Eu primeiro entender alguns pontos básicos. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, ok? Eu fui discipulado, não é curso para batismo, fui discipulado. Me tornei um discípulo de Jesus, fui batizado nas águas. Agora eu tenho comunhão com a igreja, no partir do pão, nas orações,
no serviço prestado à sociedade onde a igreja está estabelecida, né, o templo está estabelecido, quando eu me comprometo com os meus deveres de cristão dentro da minha família, da sociedade e também da comunidade cristã, então automaticamente isso me torna um membro específico do corpo de Cristo, aonde eu celebro a Deus e cumpro minha missão com Cristo Jesus. Então nós precisamos compreender isso. Nós temos deveres que devemos cumprir para que possamos ser, né, o corpo de Cristo. Nós precisamos nos converter àquilo que o Senhor Jesus trouxe para nós no seu Evangelho, para que eu possa ser parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? O compartilhamento diz o seguinte: já que somos membros deste mesmo corpo, a igreja, precisamos nos relacionar bem uns com os outros. O que podemos fazer para melhorar nosso relacionamento e não causarmos danos ao crescimento da igreja? Paulo nos dá uma boa ideia para isso em Filipenses 2, no capítulo 2, versículo 3 e 7. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Nada atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é o dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Esse texto é um texto extraordinário, né? Onde mostra o comportamento nosso dentro da comunidade cristã, como devemos agir. Então, se nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos a igreja, nós precisamos aprender a servir o nosso próximo. Jesus, ele nunca usurpou ser servido, que ele deveria fazer tal coisa, que o povo deveria... Não, todo o tempo ele serviu a todos os que veio até ele. Serviu a humanidade e continua servindo com um prato de salvação e de graça. Então nós precisamos também melhorar nosso relacionamento. Hoje nós estamos vivendo em termo quase que geral, em muitas igrejas, a desunião, a falta de amor, né? Porque as pessoas se tornaram individualistas, se tornaram ativistas, né? Nessa correria do dia a dia e preocupam só consigo mesmo. Quantas pessoas se tornaram narcisistas dentro da igreja? Às vezes as pessoas elas se importam com o seu ego, com aquilo que vai honrá-la, aquilo que realmente vai mostrar que se ela é boa ou não. Esquecem de cuidar um dos outros, se humilhar, né? Abraçar, servir como Jesus serviu. Jesus foi o maior exemplo de servo. E ele disse que nós precisávamos ser como ele, porque ele deu exemplo no capítulo 13 de João. Que nós possamos servir como Jesus serviu. Porque nesse dia era o momento da ceia e Jesus pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Então imagine o Criador lavando os seus pés. Por que nós seríamos diferentes? Por que nós agiríamos diferente? Porque nós queremos usar a igreja do Senhor Jesus Cristo, o templo, a comunidade a qual servimos, como o nosso próprio altar e não o altar de Deus. Lembrando que a igreja é cristocêntrica, Cristo no centro, e nós juntos adoramos e celebramos ao nome do Senhor. Amém? Vamos para a nossa conclusão, que diz o seguinte: portanto, a igreja não é o prédio onde você vai, mas sim as pessoas que estão lá dentro, que comungam a mesma fé, têm o mesmo Senhor, foram batizados no mesmo Espírito e compartilham a mesma esperança. Essa é a verdadeira igreja da qual você faz parte. Efésios 4, do versículo 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém? Então aqui mostra que nós precisamos ter essa unidade. No capítulo 17 de João, Jesus orou e ele sempre pediu que os seus discípulos deveriam ter a mesma essência que o Pai e o Espírito Santo tinham. Que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham. Que eles eram um. Ele também pediu para que a igreja fosse um, os seus discípulos fossem um, como ele era. Então nós precisamos compreender isso. Que nós acabamos de ler um texto que mostra que é um só. Então nós possamos ser um só corpo. Né? É só um Cristo. É só um batismo.
e é uma igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós possamos entender e compreender e transmitir para os nossos liderados e nosso ID a importância de você ir além do prédio da igreja, além da nomenclatura e placa da sua igreja, para que você possa realmente ser a igreja que Cristo virá buscar, a igreja que Cristo estabeleceu na terra, a igreja verdadeira, que cumpre a missão para com o mundo, para com ela mesma e para com Deus. Que nós possamos fazer parte e assim andarmos segundo a palavra e andarmos segundo a Cristo Jesus. Assim eu louvo a Deus pela sua vida, líder de ID, aí você que está se esforçando cada dia mais para trabalhar nesta ferramenta tão maravilhosa. Eu quero só agradecer a Deus pela sua vida. E o meu desejo é ver o teu ID multiplicando, almas se rendendo, famílias sendo curadas, através da sua vida, do anfitrião, do líder em treinamento e dos demais membros. Que vocês possam ter sucesso no ministério de vocês dentro do ID. E que nós possamos cumprir nossa missão de integrar, discipular e evangelizar através dessa ferramenta. Deus abençoe a tua vida e que você seja próspero e que você seja cheio da graça de Deus para quinta-feira o seu ID ser um momento especial juntamente com os demais irmãos. Um abraço e até nosso próximo Mais ID.